Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu de você. Amém? Põe a sua Bíblia no banco aí um pouquinho. Se você puder, coloque a mão no ombro do lado da pessoa que está do seu lado. Vem cá, pastor Edinaldo. Deixa eu isso. Coloca a mão no ombro, aleluia, da pessoa que está assim do seu lado e vira para ele e fala assim: Deus ouviu as suas orações. Diga mais para ele: Ele não esqueceu de você. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você já pode tomar assento. Deus ouviu, Deus aceitou as suas orações. 4 coisas que Cornélio fazia e que chamou a atenção de Deus. Primeiro, Cornélio era um homem religioso. Era um homem que costumava frequentar as reuniões no templo. Era um homem que se preocupava com a sua vida espiritual, com a sua vida religiosa. A segunda coisa é que todos da sua casa eram adoradores. Todos na sua casa adoravam a Deus. A Bíblia não diz como se dá esta adoração, mas nós entendemos que na casa de Cornélio a presença de Deus era algo notório. A esposa, os filhos, os empregados, o tempo todo, todos eles estavam adorando a Deus. A terceira coisa que a Bíblia diz que Cornélio era, ele era uma pessoa solidária. Ele era uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar o pobre. E sempre que Cornélio tinha essa oportunidade, que ele se deparava com alguém necessitado, Cornélio estendia as mãos. Aliás, eu poderia parar essa mensagem aqui e falar um pouco sobre a solidariedade cristã. Porque Jesus disse que aquele que ajuda o pobre terá um tesouro no céu. Mas vamos seguir adiante. Cornélio também era um homem que orava sempre. A gente não tem na Bíblia nenhum registro de quanto tempo Cornélio era um religioso praticante, de quanto tempo a família de Cornélio vivia nessa atmosfera, nesse clima de adoração. Nós não sabemos se Cornélio foi ensinado desde a infância a ser solidário, ou se lhe aconteceu alguma situação na vida que o levou a tornar-se uma pessoa solidária. Também não sabemos quanto tempo Cornélio orava ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus estava sempre atento para tudo aquilo que Cornélio fazia. Deus estava observando. Notem que Cornélio não era um judeu. Cornélio não era um homem que conhecia o Cristo ressurreto. Ele era um gentio, ele era um pagão. Mas ele era regido por uma lei que nós chamamos de lei natural, a lei da consciência. E ele sabia que existia um Deus que estava sobre todos. E mesmo não conhecendo a Cristo, seu coração já era generoso e ele tinha temor a Deus, embora ainda não o conhecesse na sua essência.
O que nós aprendemos, queridos irmãos, com esta palavra, a primeira coisa, é que Deus, Ele nos observa. Amém? Deus sabe tudo o que nós praticamos. Às vezes existem pessoas que quando praticam uma boa ação, fazem questão de expor, de publicar, de falar para todo mundo que fez uma boa ação. Existem pessoas que às vezes quando estão adorando, eu não vou também falar sobre isso, que eu já cansei de falar sobre esse negócio, dessa onda de adoradores, que a pessoa, eu sou adorador aqui, adorador dali, que não adora nada. Na verdade, Cornélio não tinha essa preocupação, e nós também não devemos ter essa preocupação, porque Deus conhece quem são os adoradores, Deus sabe quem são os generosos. Jesus disse uma vez assim para os seus seguidores: quando você fizer o bem a alguém, esconda a outra mão para que a outra não veja. Mas infelizmente hoje a gente não quer mostrar só a outra mão, a gente quer mostrar a foto também, que é para todo mundo ver que a gente fez alguma coisa. Nós não precisamos disso. Lá no livro de Salmos, capítulo 44, versículo 21, olha o que o salmista diz: Deus conhece a gente melhor do que nós possamos imaginar. E Deus conhece-nos tão bem, que lá o salmista diz assim, que Deus conhece os pensamentos secretos das pessoas. Aquilo que você faz, aquilo que eu faço, que nós fazemos, Deus conhece o mais profundo da nossa vida. A motivação que está por trás da ação, Deus nos conhece. No Salmo 33, versículo 13 até o versículo 15, diz assim, que Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Deus vê o crente, Deus vê o descrente. Deus vê o rico, Deus vê o pobre. Deus vê toda a humanidade dos céus. E aí o salmista diz assim, que do lugar onde ele mora, ele observa todos os que vivem na terra. Dá um toquezinho aí no seu irmão e fala assim: Deus está de olho em você, irmão. É o que está dizendo a Bíblia, Deus está de olho em você. Está ligado? Porque ele olha do céu e ele vê todos os moradores da terra. E o salmista diz que ele observa cada um. Então se você está fazendo alguma coisa no sentido de querer agradar a Deus, se você está fazendo alguma coisa entre você e Deus, fique despreocupado, porque Deus está vendo tudo. Se você está orando no silêncio, Deus também está vendo. O salmista diz assim: é Deus quem forma a mente deles e sabe tudo o que fazem. Tudo aquilo que está sendo processado aqui, é como se estivesse aparecendo uma imagem diante de Deus. Aí tudo aquilo que você está pensando, está acontecendo, Deus está vendo. O texto que nós lemos diz que Cornélio era um homem que orava sempre. E é aí que eu quero basear-me nesta palavra desta noite. Não diz qual era a oração de Cornélio. Eu não sei se alguém aqui já teve essa curiosidade de querer saber o que Cornélio orava tanto. O que Cornélio pedia tanto para Deus? Olhando, analisando o texto sagrado, eu tenho a impressão que a oração de Cornélio se baseava em querer, em desejar saber mais de Deus. Eu penso que na oração que ele fazia, isso não é a Bíblia que diz, eu deduzo a partir dos versículos seguintes, que quando Cornélio estava orando, ele devia dizer mais ou menos para Deus assim: Deus, eu queria te conhecer, eu queria saber como você é, eu queria poder conhecê-lo melhor, saber um pouco mais da sua glória. Pastor, como é que você pode afirmar isso? Versículo 46, quando Cornélio diz para Pedro assim: olha, eu pedi para que você viesse até a minha casa, e agora nós estamos aqui reunidos, e eu quero que você nos conte tudo aquilo que Deus te mandou dizer. Então a oração de Cornélio era uma oração de quem queria conhecer mais de Deus. E baseado nessa palavra, eu estava hoje meditando e pensando um pouco acerca da oração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, amém, irmão?
Então, ultimamente só estou falando de oração, porque a única coisa que eu estou fazendo é orar. Oração. Deus está sempre olhando para todos nós. E tem muitos exemplos da Bíblia, eu vou citar alguns exemplos. Existem exemplos de pessoas que oraram na Bíblia e que nunca tiveram a resposta de Deus. Tem exemplos na Bíblia disso. Mas eu não quero falar destes. Eu quero falar de pessoas na Bíblia que oraram em algumas situações, e talvez você se encaixe em alguma dessas situações. Estas pessoas oraram a Deus, alguns estavam enfrentando situações praticamente impossíveis de ser resolvido, como devolver a vida ao morto. Mas eles oraram ao Senhor, e o Senhor respondeu. Primeira referência bíblica está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite para as mães. Quantas mães que estão aqui que têm orado pelos seus filhos? Levante a mão assim, deixa eu ver. As mães que têm orado pelos seus filhos. Você sabia que Deus ouve a tua oração, mãe? Deus ouve. Talvez você ache que Deus não está ouvindo porque a gente tem uma concepção errada do tempo. E a gente está sempre achando que o tempo de Deus é de acordo com o nosso relógio, com a nossa situação. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, mães, que Deus ouve a tua oração quando você ora pelo seu filho. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 15 até o 17, a palavra do Senhor mostra que Deus, Ele tinha feito promessas para Ismael, que era filho de Agar. Eu sei que tem mães aqui nesta noite que tem filhos que estão sob promessa. Amém, mãe? Só a mãe que acredita que seu filho está sob a promessa de Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus aí. Só a mãe que acredita. O filho de Agar tinha promessas. Promessas de Deus. Mas acontece que eles enfrentaram uma situação inesperada, onde Agar, ela foi praticamente expulsa da casa onde ela era empregada. E ela saiu sem emprego, sem destino, procurando um outro lugar onde pudesse viver com seu filho. A única coisa que Agar tinha era um pote com água, nada mais. No meio do caminho, acabou a água. E aí a Bíblia diz, no versículo 16, que ela viu uma árvore, levou seu filho, colocou debaixo daquela árvore e pensou consigo assim: eu não suporto ver o meu filho morrer. Olha o sentimento dessa mãe. Ela diz: eu não suporto, eu não posso ver, meu filho vai morrer, meu filho está perdido. Ela esqueceu que havia algumas promessas sobre a vida dele. Ela disse: meu filho está morto, eu não consigo ver a morte do meu filho. E ela colocou ele debaixo ali daquela árvore, e ela se afastou para não ver o seu filho morrer. O sol era tão grande. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Ele já não tinha o apoio da mãe, e estava sozinho debaixo daquela árvore. Sabe o que aconteceu? Se tiver uma mãe perto de você agora, diga para ela assim: Deus vai ouvir o choro do teu filho. Deus vai ouvir. A criança começou a chorar. A mãe chorando de um lado, o filho chorando do outro. A mãe virou e disse: eu não quero ver meu filho morrer. E o filho do outro lado dizendo: mãe, eu não quero morrer. Sabe o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo e disse para a mulher assim: por que você está preocupada? E aí eu pergunto para algumas mães aqui nesta noite: por que você está preocupada? Por que você está preocupada? Diz o Senhor: não tenha medo. Deus ouviu o choro do seu filho aí aonde ele está. E sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor guiou Agar e seu filho
e fez dele um grande guerreiro, e fez dele um líder, e constituiu através dele uma nação. Mãe, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para as mães que estão chorando e que estão orando pelos seus filhos. Deus vai ouvir a tua oração. O teu filho não vai morrer, a tua filha não vai morrer, mas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a vida dele e dela. Esta é a palavra do Senhor para você. Há um outro personagem na Bíblia, aliás, tem tantos personagens que eu falei assim: Senhor, se eu for falar de todos, eu vou precisar passar um ano pregando sobre oração respondida. Mas tem um outro personagem na Bíblia que está lá em Jó capítulo 42, versículo 8 até o versículo 10. Jó, ele foi injustiçado pelos seus amigos, porque Jó não devia nada, Jó era justo, temente a Deus, mas os amigos de Jó cismaram que Jó tinha alguma coisa errada, e começaram a murmurar e a criticar e a acusá-lo injustamente. Sabe o que aconteceu? O Senhor disse para os amigos de Jó assim: olha, vocês vão ter que pegar carneiros, ou melhor, touros e carneiros, vocês vão ter que ir até Jó, vocês vão ter que sacrificar ao Senhor, e vocês vão ter que pedir para Jó orar por vocês, e eu vou aceitar a oração de Jó. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesta noite. Você não precisa levantar a mão não, mas tem alguém aqui nesta noite que tem sido acusado injustamente? Escute o que eu vou dizer para você. Deus vai mandar essas pessoas até a sua casa, até onde você está, e sabe o que você vai fazer? Você não vai apontar o dedo para eles e vai dizer assim: olha o que vocês fizeram. Não, você vai dizer assim para eles: ajoelha aí que eu vou orar por vocês agora. E quando você estiver orando, olha o que diz a palavra do Senhor: Deus aceitou a oração de Jó. E depois de Jó orar por aqueles que o acusavam, o Senhor multiplicou a bênção dele na vida de Jó. Assim também o Senhor vai fazer na tua vida. E se você crê, dá um glória a Deus bem alto aí e glorifica o nome do Senhor Jesus. Tem uma outra situação na Bíblia de uma mulher chamada Sara. Alguém já ouviu falar de Sara na Bíblia? A mulher de Abraão. Abraão estava passando por um momento de muita dificuldade. E nessa dificuldade que ele estava passando, ele foi para uma cidade chamada Gerar. Esta cidade tinha um rei chamado Abimeleque. E quando Abraão chegou lá, Abimeleque se engraçou com a mulher de Abraão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui que as irmãs não ouçam. É isso que dá você casar com mulher bonita, tá vendo? Todo mundo fica de olho. Aí o irmão diz assim: pastor, então eu vou casar com uma mulher feia. Não, se Deus te deu a Sara, dê glória a Deus, amém, pela tua Sara. Porque Abraão era uma prova. Aonde Abraão chegava, Abraão vai para o Egito, o rei tenta tomar a mulher dele. Ele vai para Gerar, o rei tenta tomar a mulher dele. E Abraão ficou lá, chupando o dedo, e falou assim: ai Senhor, o que eu vou fazer agora? O Senhor falou: fica tranquilo, Abraão, ninguém vai tomar a tua mulher não. Deus pesou a mão sobre Abimeleque. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou brincando com vocês aqui para falar uma coisa muito séria. Porque a Sara era um presente de Deus na vida de Abraão. Eu não sei o que Deus tem dado para você, o que Deus tem colocado. Talvez a Sara que Deus te deu não é só a tua esposa, não. A Sara que Deus te deu são as bênçãos que Deus também te deu. Porque Sara é uma bênção. E você vai ver que ela era tão uma bênção que Abraão enriqueceu por causa de Sara. Se não fosse Sara na vida de Abraão, Abraão não tinha enriquecido tanto quanto ele enriqueceu. Porque no Egito, Abraão lucrou por causa de Sara. Em Gerar, Abraão também lucrou por causa de Sara. Mulher abençoada, amém, irmãos? Cadê os homens aí para dar um glória a Deus aí? Quem não quer uma Sara dessa, abençoada? Mas aí, o rei Abimeleque, ele se engraçou e queria tomar a mulher de Abraão.
O Senhor pesou a mão e diz lá em Gênesis 20, 17 e 18, que por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abrão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, agora isso é muito sério. Se alguém tentar roubar a tua Sara, que é a bênção de Deus na tua vida, vai ter que se ver com o Senhor, amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, ó, se tentar tirar minha Sara aqui, ó, vai ter que se ver com o Senhor. Porque aí diz assim a Bíblia, que o Senhor pesou a mão sobre Abimeleque e sobre todo o seu reino, por causa de Sara. Sabe o que Abraão fez? Abraão foi lá e orou por Abimeleque, e Deus o curou. Também curou a mulher dele, as suas escravas, para que pudessem ter filhos. Sabe o que Abimeleque fez? Falou, Abraão, vem cá, pega a tua Sara, e olha, pega uns camelos, boi, ouro, prata, tudo que você quiser, e some daqui. E Abraão foi duplamente abençoado. Deus vai te abençoar, irmão. Se alguém tentar roubar a Sara de você, amém, Deus vai te abençoar, e você vai receber bênçãos multiplicadas. Isaac e Rebeca, eles tinham a promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa que faria deles uma grande nação. Mas tem um detalhe. Deus disse para Isaac assim, olha, eu vou fazer de você, vou fazer da tua esposa Rebeca uma grande nação. Mas sabe qual que era o problema, irmãos? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Rebeca era estéril. Ela não podia gerar filhos. Como é que Deus vai cumprir a promessa dele na vida de alguém que é incapaz de gerar filhos? Existem pessoas aqui nesta noite, eu creio nisso, que tem promessas de Deus tão grandes sobre a tua vida, mas aí você olha no espelho e fala assim, Senhor, eu sou estéril, eu não tenho capacidade para abraçar uma bênção tão grande. Eu quero te dizer nesta noite, que o mesmo Deus que te chamou, é o Deus que vai te capacitar, que vai te preparar, para você não só alcançar a bênção, mas para você fazer uso dessa bênção, e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, 21. Rebeca não podia ter filhos. Sabe o que Isaac fez? Ele foi orar ao Senhor. Existem pessoas que às vezes recebem promessas de Deus. O Senhor diz assim, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Aí a pessoa olha assim e fala para Deus, mas Deus, eu não tenho capacidade para isso. Tem pessoas que o Senhor diz assim, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida, Senhor, mas comigo não vai rolar, não tem jeito. Sabe o que Isaac fez quando o Senhor falou que ia fazer de Rebeca e dele uma grande nação? Isaac foi orar ao Senhor. Ele foi orar pela Rebeca, e sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Se você tem uma promessa de Deus e se julga incapaz de poder alcançar essa promessa, eu tenho um conselho para você nesta noite. Vai orar, meu irmão. Vai buscar em Deus a resposta, a solução, a estratégia, a capacidade, o conhecimento, a sabedoria. Busque em Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus dá a todos aqueles que buscam a Ele de coração. Tinha mais um personagem na Bíblia. Vai ficar tranquilo, irmão, que só faltam 98 para mim falar aqui, para chegar no 100. Tinha um personagem na Bíblia chamado Elias. Elias, uma vez ele orou por uma mulher, uma viúva na cidade de Sarepta, e ele fez um milagre na casa dessa mulher, o azeite se multiplicou, e foi uma bênção. Mas aí, passado um tempo, o filho dessa mulher morreu. E Elias foi chamado por essa mulher para ir até a casa dele para orar pelo filho dela. Você já pensou você orar e um morto ressuscitar, irmão? Você já pensou nisso? A criança está morta lá. Não tinha vida, não tinha mais nada. Aí a mulher chama Elias, e Elias vai lá, e a Bíblia diz assim, 1 Reis 17, 21 a 23. Elias deitou em cima do menino 3 vezes e orou desse modo: ó Senhor, faz com que esta criança viva de novo. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu a oração de Elias.
Eu não sei se alguém aqui nesta noite também tem algum projeto que está morto lá, sepultado. Você deixou de lado lá, você falou, Senhor, isso aqui não vira, isso aqui não vai dar certo. É aquela faculdade que você abandonou, aquele curso técnico que você deixou para lá, você falou, Senhor, isso aqui não vai dar em nada. Talvez algum projeto profissional, pessoal, de realização pessoal, que você deixou lá e falou, Senhor, isso aqui está morto. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado e fala assim, o nosso Deus é o Deus que ressuscita sonhos, que ressuscita projetos na tua vida. O nosso Deus é que ressuscita realizações na tua vida. E aquilo que você acha que estava morto, o Senhor vai te usar a partir do momento que você começar a orar. E Deus vai trazer de volta à vida os teus sonhos, os teus projetos. E vai acontecer como Elias aqui para aquela mulher. A criança foi ressuscitada. E ele chega para a mãe agora com a criança ao seu lado e fala assim, o seu filho está vivo. Eu profetizo na tua vida nesta noite, meu irmão. Os teus projetos, os teus sonhos não morreram. Eles estão vivos para a glória do Senhor, porque Deus ouviu a tua oração. O céu ficou correndo. Ouvindo o pastoral uma bênção, a gente está ligado, né, Ué? Tem mais um personagem na Bíblia, Daniel. Daniel foi perseguido pelos príncipes invejosos que criaram uma lei que proibia adorar a Deus. Daniel era um homem que gostava de orar. Eu não sei quantas pessoas aqui gostam de orar. Talvez a oração não seja um hábito na sua vida, mas eu gostaria nesta noite de dizer a você, se você quer ter experiências com Deus, você precisa aprender a orar. Se você quer ter boas revelações de Deus, você precisa aprender a orar. Se você quer conhecer mais a Deus, você precisa aprender a orar. Se você quer experimentar a plenitude do Espírito Santo, você precisa aprender a orar. Se você quer mover o sobrenatural na tua vida, você precisa começar a orar. Daniel era um homem que orava constantemente ao Senhor. Mas aqueles príncipes invejosos não queriam que Daniel orasse. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, igreja. Se tem alguém que não quer que a igreja ore, esse alguém se chama diabo. Diabo não quer que a igreja ore. É por isso que tem muita gente que quando dobra o joelho para orar, dá sono, é assim ou não é? Tem gente que tem uma alegria, uma disposição para assistir um filme no cinema, fica 2 horas e 22 minutos ali com os olhos voltados para a tela, não dá um sono, não pisca os olhos. Mas quando dobra o joelho para orar, é assim, Senhor meu Deus, eu estou aqui na tua presença. É assim ou não é? Sabe por quê? O diabo não quer que você ore. Porque quando você ora, você abre este céu espiritual que está sobre você. E você vai direto à presença de Deus. E a presença de Deus desce sobre a tua vida. E Daniel sabia disso. Esses príncipes que aqui representam demônios, eles sabiam que Daniel era um homem que não tinha do que acusá-lo. Mas Daniel fazia uma coisa que incomodava a todos eles. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado e fala, você gosta de orar, irmão? Então fala para ele, você sabia que você está incomodando o inferno? Eles não queriam que Daniel orasse. A única coisa que eles poderiam fazer para atrapalhar Daniel era tirar Daniel da oração. E aí Daniel ficou sabendo que havia uma lei para que fosse proibida a oração a qualquer Deus, inclusive ao Deus de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 e versículo 22. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, ele voltou para casa. Sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Amém, irmãos? Amém? Quando Daniel ficou sabendo que foi dada uma ordem que não podia mais orar, Daniel foi para casa e deitou. Foi isso? O que Daniel fez? Ele chegou em casa e no andar de cima ele tinha um quarto que tinha janelas abertas para a cidade. Ele foi lá, abriu a janela e falou assim, vocês não querem que eu ore? Então vejam o que eu vou fazer. Diz o versículo 10, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, como sempre fazia. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, meu irmão, não deixe de orar jamais. Não deixe de orar. Ainda que o inimigo tente impedir você de orar,
Não pare de orar, porque a resposta de Deus virá para a tua vida através da oração, porque Deus tem ouvido as tuas orações. E se Deus permite que príncipe das trevas, que os demônios se levantem contra a tua vida quando você está orando, é porque Deus quer envergonhar as potestades espirituais e quer exaltar o seu nome através da sua vida. Versículo 22. Daniel, ele orou ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus livrou Daniel de seus inimigos, amém? Amém. Não, Deus não livrou. Tem gente que acha assim, se eu orar, tem até um hino que as irmãs cantam que diz, se eu orar, o céu vai se abrir. Mas tem hora que você vai orar e o céu vai se fechar. Tem hora que você vai orar e o problema vai se acumular. Tem hora que você vai orar e as lutas vão intensificar. E aí você vai falar assim, Deus, o que está acontecendo? E Ele vai dizer assim, calma, eu vou te levar na cova, eu vou te levar no meio dos leões, para que eles saibam que eu sou Deus na tua vida. Querido, se existem lutas se intensificando na sua vida, não deixe de orar, porque quanto maior a luta, maior será a tua vitória, maior será a tua bênção. Se você crê aí, dá glória a Deus. Daniel disse para o rei, o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse. Deus vai fechar a boca dos leões, para não te devorar. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos voltar para a história de Cornélio para terminar a palavra. Deus falou com Pedro sobre Cornélio. E sabe o que Deus disse para Pedro? Pedro, eu sou um Deus que não faz acepção de pessoas. Tem muita gente, como aconteceu com os judeus, Pedro achava que Deus só ouvia a oração de judeu. Tem muito crente achando que Deus só ouve a oração dele. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Deus não faz acepção de pessoas. As obras de Cornélio, embora ele fosse um gentil, agradaram a Deus. E em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35 diz assim, que Pedro começou a falar. E aí Pedro disse assim, agora eu sei que Deus trata as pessoas de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Voltando lá para o Salmo 33. Quando Deus olha do céu e Ele vê as pessoas, Deus vê gente, Deus vê pessoas, Deus vê corações. Deus não vê cor, Deus não vê raça, Deus não vê posição social, Deus não vê nada disso, Deus não vê faculdade, não vê se você é graduado ou o que você é. A única coisa que Deus vê é pessoas. E a palavra do Senhor diz que Deus aceita todos aqueles que o temem e que fazem o que é direito. A oração de Cornélio trouxe sobre a sua casa a presença de Pedro e dos seus irmãos, e também trouxe sobre a sua casa a plenitude do Espírito Santo da salvação. Eu quero terminar essa palavra aqui, lendo Atos capítulo 10, versículo 44 até o 48 para você. Depois eu quero orar por você. Diz assim a palavra que quando Pedro foi visitar Cornélio, ele estava falando, e quando ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Escuta o que eu vou te dizer aqui, irmão e irmã. Está rolando muito problema lá na sua casa? Vocês estão se pegando lá, jogando panela um no outro? Seus filhos estão dando muito trabalho? Será que não está faltando oração? Será que não está faltando orar mais ao Senhor? Olha o que diz a palavra, eu estou perguntando, você não vai precisar responder para mim, é para você ir para casa pensando nisso. Será que os problemas que estão te afligindo não é falta de oração? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Cornélio adorava ao Senhor. Deus enviou Pedro até a casa dele. Mas Deus não enviou Pedro para dizer para Cornélio assim, olha Cornélio, gostei da sua família,
Não. Deus enviou Pedro para levar a presença dele até a casa de Cornélio. E quando eles estavam reunidos ali, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu quero dizer aqui para pessoas que estão aqui nesta noite, se você começar a orar mais, o Espírito Santo vai descer sobre a sua casa e sobre a sua família. E você vai começar a ver o mover sobrenatural de Deus na tua família. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Eu não sei, mas se puder, ore sempre. Pastor, quantos dias eu devo orar para que o Espírito Santo desça em plenitude sobre a minha casa? Eu não sei. Eu só sei que você precisa orar, porque quando nós estamos orando, nós atraímos a presença de Deus até nós. Quando a gente está murmurando, quando a gente está reclamando, quando a gente está brigando, a gente não atrai a presença de Deus. Quando você, esposa, olha para o marido e fala assim, seu traste, eu não sei o que quer dizer essa palavra, mas não deve ser boa não. Você olha para o seu esposo e fala assim, seu traste, eu tenho certeza que você não está trazendo bênção sobre ele. Quando você olha para a sua mulher e fala assim, ô cabra da moléstia, eu também não sei o que quer dizer isso. Você também não está trazendo a presença de Deus sobre a vida dela. Quando você olha para o seu filho e fala assim, ô seu amaldiçoado, você não está trazendo bênção sobre a vida do seu filho. Mas quando você ora ao Senhor e diz assim, Senhor, abençoa o meu lar, abençoa minha casa, Senhor, eu invoco a tua presença na minha família, eu invoco a tua presença na vida dos meus filhos, eu invoco a tua presença na vida do meu cônjuge. Quando você ora desta maneira, a presença de Deus vem sobre a sua casa. E aí a palavra diz assim que até Pedro e os que estavam com ele ficaram admirados, porque Deus derramou o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, que não era judeu, e todos da sua casa começaram a falar em línguas estranhas. Tem muita gente que não atrai a presença de Deus, porque a sua língua é estranha, mas é estranha até para Deus. Mas se você buscar a presença do Senhor, ela virá sobre a sua casa. E aí diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 48, que Pedro deu uma ordem, que todos daquela casa fossem batizados em nome de Jesus. Você crê que a sua casa será salva, irmão? Quem crê? Você crê que a sua família será salva? Então vamos começar a mudar as nossas atitudes a partir de hoje. Irmãos, não adianta a gente estar aqui na igreja, no culto. Eu estou um pouco fora da mensagem que eu tinha pregado, mas eu sinto que isso eu preciso dizer para vocês. Porque não adianta a gente estar uma vez por semana na igreja, se nós não orarmos todos os dias invocando a presença de Deus na nossa vida. Se a gente não orar o tempo todo pedindo a Deus para que fique conosco, se nós não adorarmos a Deus, às vezes a gente tem tempo para tanta coisa em casa, mas a gente não tem tempo para adorar a Deus. Nós estamos no Job, são 50 dias de jejum, de oração, de palavra. A oportunidade para você ler a Bíblia com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, para você gastar alguns minutinhos. Ontem eu estava em casa, permita minha esposa dizer isso aqui, mas eu cheguei em casa depois do discipulado, já era um pouco tarde, eu falei assim, eu posso assistir um filme? Aí ela pegou e gritou lá na cozinha assim, o Aleph não fez o devocional dele ainda. E aí, vai orar. É hora de você orar e de ler a Bíblia, depois você pode vir. Nós precisamos estabelecer nas nossas casas o culto ao Senhor. Nós precisamos, pais, vocês precisam estabelecer na sua casa um momento de adoração ao Senhor. É aquele momento, as famílias não têm mais isso, mas é aquele momento que vocês vão sentar na mesa. Lá em casa, na minha casa, eu tenho uma general lá que faz todo mundo sentar na mesa e comer junto. A gente precisa fazer isso de vez em quando.
Sentar a família e falar: agora nós vamos orar aqui e vamos dar graças a Deus. E quando você ora, você atrai a presença de Deus sobre a sua casa. Até a comida fica mais saborosa. Amém? Cornélio orava ao Senhor. Cornélio adorava ao Senhor com a sua família. E ele trouxe a presença de Deus sobre a sua casa. Eu quero orar nesse momento por vocês. E em nome do Senhor Jesus, a oração que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos invocar a presença de Deus sobre a nossa casa. Você crê que a presença do Senhor virá de uma maneira sobrenatural? Pastor, a presença de Deus já está lá na minha casa. O senhor não sabe, mas Deus está lá. Ah, é, irmão? E por que você fica brigando todo dia lá, querendo se matar um com os outros? Que Deus é esse? Ah, não, pastor, olha, eu sou crente, a minha Bíblia fica aberta no Salmo 91, lá na sala de casa. E por que você fica xingando o outro o tempo todo? Nós precisamos atrair. E a única forma de nós atrairmos a presença de Deus é orando, é invocando o Senhor. Então eu gostaria nesse momento, se você tiver um parente seu que esteja aqui na reunião, eu gostaria que você saísse do seu lugar, em certo ministério de louvor, sonoplastia, e que você fosse até o seu parente nesse momento e ficasse ao lado dele ou dela. Você pode fazer isso? Pode se locomover agora. Se você tiver um parente seu aqui nessa reunião agora, fica do lado dele agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você, Denis, você não está sozinho, não, vem cá, meu irmão. Amém. Aqui do meu lado aqui. Você é baiano, eu sou paulista, mas em Cristo nós somos irmãos. Amém. Eu quero pedir a você nesse momento para você orar por essa pessoa que está do seu lado. Não é orar para Deus resolver o problema dele, não. Não é orar para Deus resolver os problemas dela, não. Você vai orar agora invocando a presença de Deus na vida da pessoa que está do teu lado e na tua vida, amém? Tem paz? Irmãos, eu estou terminando a palavra, já era para ter terminado, mas eu preciso dizer isso para vocês. Tem pais aqui que nunca fizeram uma oração em casa ao lado dos filhos. Tem pais aqui que tem vergonha de orar junto com o cônjuge, junto com o filho, mas não tem vergonha de falar mal, de xingar. Tem pais aqui e tem filhos aqui também. Tem filhos que têm coragem para postar um monte de coisa na rede social, mas não tem coragem de olhar para o pai e para a mãe e dizer assim: vamos orar. Nós precisamos invocar a presença de Deus. Esta não é uma oração pela solução de problemas. Esta não é uma oração para Deus abrir porta. Esta não é uma oração para Deus fazer um milagre. Não, esta é uma oração de Cornélio. É a oração para Deus trazer a presença dele sobre nós de uma maneira irrefutável, como nunca experimentamos antes. Se você crê, comece a orar ao Senhor enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus, ela traz paz. A presença de Deus traz harmonia. A presença de Deus traz unidade. A presença de Deus traz segurança. A presença de Deus traz a glória dele sobre você. E quando a presença de Deus está, esta presença que representa a luz, as trevas se desfazem. O diabo, ele sai disparado da sua casa. Os demônios não têm poder sobre a sua família. O mal não chega dentro da sua casa. Quando você invoca a presença de Deus, tudo aquilo que é opressor é desfeito. Tudo aquilo que causa destruição cai por terra. E a glória do Senhor, ela reina soberanamente sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós invocamos aqui nesta noite, Deus, não era bem essa palavra, Senhor, que eu tinha proposto no meu coração ministrar nesta noite. O Senhor sabe que não era bem isso que eu ia falar.
Mas o Senhor tem nos ensinado que nós somos guiados, ó Deus, é pelo Espírito. Não é, Senhor, pelo nosso intelecto, nem pela nossa razão. Eu creio que nesta noite o Senhor está agindo nas famílias. O Senhor está desfazendo trevas em muitas casas, Senhor. O Senhor está desfazendo o mal que estava sobre muitas famílias. Porque eu vejo aqui nesta noite pais e filhos. Eu vejo mães. Eu vejo cônjuges, Senhor, invocando a Tua presença nos seus lares. E assim como na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles de uma maneira tão sobrenatural, que até mesmo Pedro, que já conhecia o Senhor, ficou encantado, ficou maravilhado com o que viu. Deus, eu profetizo que muitas pessoas aqui nesta noite hão de sentir e hão de contemplar uma glória tão grande, tão poderosa na sua casa, na sua família, que os seus vizinhos, que os seus amigos vão ver e vão ficar maravilhados por contemplarem a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor sobre esta família, sobre esta casa. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Deus, todos aqueles que aqui estão reunidos nesta noite. Abençoo cada lar, cada família. Abençoo, meu Deus, cada pai e cada filho. E em nome do Senhor Jesus, nenhum mal virá sobre a tua casa, nenhuma praga vai chegar sobre a sua casa. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele vai fugir em retirada por 7 caminhos, porque as mãos do Senhor estão sobre você e a glória do Senhor está na sua casa. Se você crê, levanta esta mão abençoada aí que Deus te deu e receba o grande amor de Deus sobre a tua vida, a graça incomparável de Jesus Cristo no teu lar, a presença gloriosa do Espírito Santo reinando sobre a sua vida e família. Se você crê, o Senhor te abençoe. Diga amém. Em nome do Senhor. Amém.